Nesse vídeo nós vamos falar sobre o país que realizou a mais recente eleição presidencial na América Latina. Esse mesmo país que tem o salário mínimo mais alto da região e que foi o último invadido militarmente pelos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre o Panamá. O Panamá ele é um país muito estratégico porque ele se situa na ligação entre a América Central e a América do Sul. E além do canal, que é fundamental para a economia panamenha, Panamá por muitos anos foi conhecido como um paraíso fiscal, mas por conta do Panama Papers, que foi aquele escândalo em que ficou conhecido que celebridades, políticos, pessoas do mundo inteiro mantinham contas bancárias no Panamá para lavagem de dinheiro e para evasão de impostos, o país fez uma série de readequações e hoje não é mais um paraíso fiscal. Eu e Igor estivemos no Panamá em 2017, passamos pela cidade do Panamá, por Porto Belo, que é uma região litorânea, e também por Bocas del Toro, que fica na parte caribenha, e pudemos escutar a população reclamando muito do governo, principalmente dado em conta a desigualdade social que marca o país, que se situa entre o sexto e o 10º mais desigual do mundo, de acordo com o Banco Mundial e outros estudos. Apesar dessa condição, a desigualdade não foi o tema central da campanha, que se concentrou em outros aspectos como segurança e também a inflação. Apesar de, como eu falei, o país ter o salário mínimo mais alto da região, como as coisas são muito caras e a economia é dolarizada, fica complicado para o povo ter acesso a serviços básicos. O vencedor da eleição foi o empresário Laurentino Cortiço. Ele pertence ao PRD, que é o Partido Revolucionário Democrático, que é o maior partido do Panamá, com 500 mil filiados, o que é um número bastante relevante, dado que o país tem pouco mais de 4 milhões de habitantes. Ele venceu essa eleição falando, por exemplo, em programas como Estudiar Sem Hambre e também falando no desenvolvimento de uma cesta básica que seja oferecida a preços acessíveis ao povo, exatamente para combater a desigualdade e um dos problemas centrais do Panamá, que é a fome. Basta dizer que a cada 4 dias um panamenho morre de fome, além da subnutrição infantil, que é muito alta. El 5 de mayo el mensaje será alto y claro. Se acabó el mal gobierno y comienza el buen gobierno. El que dice la verdad, que es útil a los panameños, que reactivará la economía, que pondrá plata en la calle. El buen gobierno del programa Estudiar Sin Hambre, del nuevo Banco de Oportunidades para impulsar el emprendimiento de mujeres y jóvenes. El buen gobierno del programa Mi Primer Empleo, Aprender Haciendo. El fondo de 200 millones para becas universitarias de excelencia. El buen gobierno de los centros de arte y cultura y de escuelas oficiales de deporte. El buen gobierno pasará del no hay al sí hay en medicamentos. El buen gobierno que mantendrá y fortalecerá los programas 120 a los 65, la red de oportunidades y la beca universal. Esse partido tem uma característica de ter tido momentos de progressismo na história, mas não chega a ser um partido de esquerda, embora se tenha alguma esperança de que esse presidente desenvolva as políticas sociais que ele tem prometido. Laurentino Cortiço, para chegar à presidência, ele consegue derrotar, além de candidatos independentes, outras duas forças políticas muito importantes no país, que é o Partido Panamenista, do atual presidente Juan Varela, que é bastante desaprovado pelo povo, e também o candidato do ex-presidente Ricardo Martinelli, chamado Rómulo Holtz, que por muito pouco não venceu a presidência. Esse candidato, inclusive, pede a recontagem dos votos, pertence a outro partido tradicional, que é o Câmbio Democrático, que é bastante centralizado na figura do ex-presidente Ricardo Martinelli, que foi impedido de concorrer nessas eleições por conta de um procedimento jurídico, e é um presidente que
agrada uma parte do eleitorado por ter desenvolvido políticas sociais, embora se tenha uma crítica muito forte de que no aspecto educacional não foram feitos grandes avanços. Inclusive no Panamá existe a figura das escolas rancho, que correspondem a aulas que estudantes têm em escolas que não têm a menor condição de infraestrutura, muitas delas não têm nem banheiro, e isso ocorre principalmente no interior do Panamá. Conversando com muitos panamenhos durante a semana, eles me falaram que não existem grandes diferenças ideológicas entre os partidos. Apesar disso, o PRD, por exemplo, atento à situação do Brasil, o partido se posiciona crítico em relação à prisão do ex-presidente Lula, por exemplo. Agora, já com relação à Venezuela, esse posicionamento progressista e à esquerda não se repete, inclusive com o Laurentino Cortiço tendo falado em reconhecer Juan Guaidó, o autoproclamado presidente venezuelano. Além da desigualdade que foi pouco falada na campanha, tem outros dois aspectos que compõem a sociedade panamenha e que de certa forma são poucos discutidos. Um é o racismo estrutural, que também existe por lá. De acordo com um censo do Panamá, apenas 15% da população se declara afrodescendente ou afro-antiliana, como é o caso do panamenho, mas estando no país você vê que a absoluta maioria da população é afro e ainda assim eles estão fora dos principais espaços de poder no país. Um outro aspecto que demanda uma revisão histórica é a questão da invasão norte-americana em 1989. Foi a última invasão dos Estados Unidos em algum país da América Latina e até hoje não se tem certeza sobre o número de mortos e as consequências daquela invasão que durou pouco mais de 2 meses, mas ainda hoje afetam de alguma maneira o povo panamenho. Os dados oficiais informam, por exemplo, que 300 panamenhos teriam morrido, mas entidades civis apontam que mais de 4.000 cidadãos podem ter morrido nesse episódio que ainda está sob investigação. E se espera que nesse novo governo se tenha algum relatório que aponte uma versão oficial do que teria acontecido naquele episódio. Diante de todas essas circunstâncias, Laurentino Cortiço, do PRD, assume por um mandato de 5 anos e nós vamos acompanhar o que acontece no Panamá, esse país centro-americano que realizou eleições nesse 2019. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Panamá pode encontrar mais informações no texto que a gente vai disponibilizar abaixo aqui, publicado no Le Monde Brasil. Por favor, quem assistiu o vídeo e quiser dar sugestões sobre quais temas interessam em relação à América Latina, nos escreve que a gente vai tentar atender na medida do possível.